Boa noite, internautas. Eu sou o Túlio Fortuna e ao meu lado esquerdo está Rildo Moraes. Boníssima noite a todos. É um prazer muito grande estar com vocês novamente no nosso programa Acalento, diretamente da TVN Brasil. E hoje temos muitas novidades, né, Túlio? Com certeza. Hoje o nosso programa vai ser bem interessante. Espero que você goste das informações que vamos passar aqui. O nosso objetivo com o programa Acalento é melhorar a sua qualidade de vida. O programa Acalento tem como objetivo, então, Rildo, é melhorar a qualidade de vida através de informações precisas, claras e extremamente simples. Não estamos aqui para complicar a vida de ninguém, por isso falamos numa linguagem extremamente simples e extremamente prática. Lembrando você que está nos assistindo que existe o canal no YouTube chamado Acalento. Lembre-se, com a letra K. Também temos uma página no Facebook. Você pode entrar na página do Facebook. Você vai poder assistir as gravações anteriores, fazer comentários. E o que é muito legal, tem gente que posta interesses que gostaria que a gente falássemos aqui. E à medida do possível a gente vai atendendo. Inclusive o tema de hoje, né, foi uma indicação de uma pessoa que é... Qual que é o tema, Túlio? Qual que é o nosso tema de hoje? olha só, a música de fundo, qual que é? Vamos lá, gente. Conhece a música? Vocês conhecem essa música? A música de Erasmo Carlos, muito antiga. Nós vamos hoje falar sobre o poder da mulher. Observe uma coisa, o poder da mulher, ela é algo que merece atenção realmente, que merece atenção. Então todos nós temos que conhecer melhor esse poder. Então vamos começar falando, né, do poder da mulher. E vamos começar falando, gente, de uma coisa muito curiosa, o processo matriarcal. Em questões de história, e o Túlio lembra disso, não sei se o Túlio é dessa época, mas antigamente, Túlio, muitos estudos arqueológicos demonstram que as sociedades mais antigas, elas eram matriarcais. Ou seja, o que é matriarcal? A mulher conduzia a tribo. Então, uma sociedade matriarcal é quando a mulher conduzia a tribo. Ela que era responsável pela tribo. Ela que dizia, ela que conduzia tanto os homens como outras mulheres. Havia uma, vamos dizer, uma mulher que liderava todo o grupo. E o grupo a respeitava, porque ela que tinha o conhecimento do que era necessário para se fazer para que a aldeia sobrevivesse. Exatamente. Então, gente, isso no Oriente e no Ocidente é muito notória a existência dessas civilizações onde mulheres comandavam o grupo. Ou seja, sociedades matriarcais, né, como o próprio nome sugere, a mãe, existe a grande mãe, a senhora, que controla todo o funcionamento daquele grupo, daquela tribo, daquela sociedade. Então, antigamente era muito comum isso. Isso é tão notório que talvez você não se lembre, mas as estátuas mais antigas do mundo são de mulheres. Não é incrível isso, Túlio? Mulheres. As estátuas mais antigas eram de mulheres. Sim, as mulheres estão nessas estátuas representando o poder da própria mulher. A mulher é que comandava. Então, baseados nessas estátuas, arqueólogos, né, acreditam que realmente a mulher é que conduzia as tribos. E, por isso, a sociedade matriarcal. Mas aí, o que acontece, Hilda, depois disso? Olha só, isso é muito interessante. Eu gosto muito de história. Aliás, muita gente assiste nosso programa e fica perguntando, né? Mas o que o Rildo, o que o Túlio... por que eles podem falar disso? Bom, a gente pode falar primeiro porque a gente estuda esses temas. Segundo, que as nossas formações contribuem muito com isso, né? A minha formação na área de filosofia, então eu tenho uma visão bem interessante nesse aspecto, né? Tenho estudado muito psicologia, né? Então, relacionamento humano, a psique humana é o alvo do meu estudo. E o Túlio também tem estudado isso há muito tempo, inclusive. Então, isso nos dá condições de falarmos e apresentarmos para vocês um resumo histórico que tem um caráter psicológico que vai ser útil para nós agora. Então, as sociedades matriarcais, elas funcionaram durante muito tempo, né? E não era só flores, lógico. O poder, seja na mão de um homem ou na mão de uma mulher, nem sempre funciona bem.
Existiam tribos matriarcais extremamente equilibradas, extremamente sensatas, onde a coordenadora do grupo funcionava como uma grande mãe de todo mundo. Mas existiam sociedades em que a mulher era tirana. Então existiam sociedades em que as mulheres, elas selecionavam os homens que deveriam fecundar outras mulheres, e os demais não iam ter relações sexuais com ninguém. Eles iam apenas trabalhar, tá certo? Então, por um período, isso funcionou, e depois começou a haver muitas rebeliões, muitas mudanças, e então as sociedades matriarcais foram se transformando em sociedades patriarcais. Sociedades patriarcais são sociedades que o que mesmo, Túlio? Onde nós temos como líder um homem que vai coordenar a tribo. É ele que manda, é ele que conduz a tribo. E as pessoas normalmente vão segui-los. E aí tem uma vantagem nessa história. Se alguém quer desafiar o rei, ele vai lá e luta com ele. A diferença entre a matriarcal é que o poder da matriarcal, ela também, a mulher trabalha nesse período, né, com um lado intuitivo, com um lado, né, observando o que outras mulheres têm para dizer. No lado masculino, a gente observa já o homem é que decide. Às vezes ele tem um líder, né, um ancião que vai orientá-lo. Então é mais ou menos isso. Então, gente, sociedades patriarcais é isso, que é sociedades que vigoraram até o meio do século XX. E hoje, em algumas casas ainda é comum o patriarcal, embora por mudanças financeiras, algumas casas são matriarcais. O que eu quero mostrar para você é que a mulher inicialmente tinha muito poder. Tinha muito poder. Agora, olha que interessante o poder de uma mulher. Quando começou a surgir as sociedades patriarcais, os homens começaram a reprimir as mulheres. Então a mulher ela tem um histórico de repressão de vários anos, centenas ou milhares de anos de repressão. Muitos séculos a mulher foi reprimida, seja no campo, né, da família, no campo social, né, seja na questão financeira e até mesmo na questão religiosa. Então tudo isso ficou sob controle dos homens. Você vai ver, por exemplo, que o voto feminino é uma coisa recente, né? A democracia que surgiu na Grécia não era compatível com mulheres. Então veja, o berço da democracia não abria espaço para as mulheres. Então por muitos séculos a mulher foi reprimida. Mas isso não significa que a mulher perdeu seu poder. Pelo contrário, isso que eu acho mais impressionante, a mulher sempre teve poder. Sempre. Mesmo as mulheres reprimidas, elas tinham poder. Não poder de mando. Elas desenvolveram outros tipos de poder. Outros tipos de poder. E você, mulher que está me ouvindo, você vai entender muito bem o que eu vou falar agora. E você que é homem, não se surpreenda. Mas a mulher desenvolveu mecanismos para conseguir poder. Um dos mecanismos mais curiosos que as mulheres desenvolveram no mundo inteiro se chama sedução. É isso mesmo, sedução. As mulheres desenvolveram capacidade de seduzir aqueles que mandam. Então, como elas não tinham direito, como não tinham poder de mando, elas seduziam os homens que mandavam. Não é incrível isso, Túlio? Com certeza. Como a mulher nessa época, como o lado do paternalismo começou a dominar, a mulher ficou para segundo plano. E em função disso, ela deixou, né, de ter o poder de mando, e ela precisava ainda manter as suas condições de mulher e pertencer ao próprio grupo. Então ela teve que desenvolver, dentro de suas capacidades, a sedução. E através da sedução, a mulher conseguia alcançar os seus objetivos. Não só pela sedução, mas ela também desenvolveu uma rede onde ela conseguia saber o que estava acontecendo ao seu redor. E em função desse fato, dela seduzir e saber o que acontecia ao seu redor, de ter o conhecimento, então ela mantinha de alguma maneira o poder sobre a situação, sobre os fatos que estavam acontecendo. Não é isso, Hildo? Exatamente, Túlio. Seduzindo as pessoas certas, e existiu mulheres na história que elas foram
especialistas nisto. Um exemplo muito curioso é Cleópatra, né? A rainha do Egito. O Egito foi invadido pelos romanos. Os romanos dominaram o Egito por um período. Para o Egito não ficar escravo de Roma, Cleópatra seduzia os Césares, os reis romanos. Isso é muito curioso, porque quando um rei caía, ela seduzia o outro. Isso mantinha o Egito em paz. E olha o poder dessa mulher. Ela era rainha de um país dominado por um outro, então supostamente não tinha poder nenhum. Só que, por baixo dos panos, ela mantinha seu país em paz. Por quê? Porque ela seduzia os governantes, e os governantes acabavam fazendo o que ela queria. Entre as atitudes que eles tinham era: deixa o Egito em paz. Então Cleópatra é um grande exemplo de poder de sedução. Não foi a única, né? Existia uma rainha chinesa, né, que, se não me engano, Wu Wen, que ela fez uma coisa impressionante. Ela foi a primeira rainha que conseguiu poder por pura sedução. Ela foi se envolvendo com as pessoas certas, chegou num patamar de poder e eliminou quem estava abaixo dela, inclusive os homens seduzidos por ela. Então veja, a sedução é uma arma. Você, mulher que está me assistindo agora, sabe disso. É uma arma que vocês têm. Lógico, né? Isso pode ser usado para tudo quanto é coisa, né, Túlio? É bom que se entenda, toda mulher tem essa força, tem esse poder. Se você acha que você não tem esse poder, você está enganada. Provavelmente você tem uma baixa autoestima. Se você tem uma baixa autoestima, é provável realmente que você não tenha confiança na força, na sua força. Mas eu te digo, menina, você que está aí do outro lado me ouvindo, você realmente tem um poder que você não tem ideia do que você pode fazer com isso. Não é verdade, Rildo? É um fato, Túlio. Mulheres que são persistentes na arte da sedução, elas fazem coisas terríveis. Veja, é lógico que a sedução... Nos dois sentidos, né? Nos Claro, dois né? sentidos. É bom lembrar disso, porque se a gente só falar do lado negativo, a gente vai ficar aqui, né? Muita gente vai Seremos reclamar da injustos, gente, inclusive. né? A gente está sendo injusto. Não, Não, mas você tem a força para trabalhar para os dois lados, tanto para o lado bom como para o lado ruim. Então a gente tem que colocar isso aí, deixar isso bem evidente, a gente né? está falando a questão da história, né? A história demonstrou que mulheres inteligentes usavam a sedução para adquirir poder. Ou seja, ela não tinha poder, né? Você vai ver que os reinos, né, tinham o rei e a rainha, mas quem mandava era o rei. Mas em muitos casos, quem mandava na verdade era a rainha, que não abria a boca em público, mas seduzia o seu rei para que ele fizesse o que ela quer. E o rei, quando falava o que ele ia fazer, na verdade era a ideia dela. Daí, Túlio, vem aquela frase que por trás de todo grande homem tem uma grande mulher. Isso é um fato, né? Quando a mulher é inteligente, e ela foi, no decorrer da história, tem demonstrado isso, ela utilizou-se da sedução, que é uma forma de poder. Lógico, nós não estamos mais numa situação em que é necessário você seduzir, porque hoje se preza outras coisas, como competência, inteligência. Mas imagine, na Idade Média, uma mulher que não soubesse seduzir estava enrolada, não teria poder para nada. Também há um caso curioso em que algumas mulheres desenvolveram a habilidade em conseguir informações. Essa habilidade foi se degenerando e se converteu no que nós chamamos hoje de fofoca. Fofoca vem da arte de obter informações que as mulheres antigas tinham. É lógico, isso foi degenerando, foi se perdendo, embora obter informação sabe-se, né? É uma forma de adquirir poder. Então, as mulheres, né, no decorrer de toda a existência humana, era sempre demonstrado poder. Agora, especialmente no século XX, começou a haver uma mudança. E a mudança aconteceu devido às guerras. A primeira grande guerra e a segunda grande guerra trouxeram alguns benefícios imensos para as mulheres. Talvez você não saiba, minha querida, ou talvez já saiba. Até a Primeira Guerra Mundial, a mulher só ficava trabalhando em casa, não saía, não fazia nada. Não tinha espaço para a mulher. Com a guerra, o que aconteceu na Europa? Se perderam muitos homens. Muitos homens morreram no campo de batalha. Então as mulheres tiveram que assumir postos nas empresas, tiveram que sair de casa. E na Segunda Guerra Mundial, isso aconteceu também nos Estados Unidos. Então as coisas começaram
a nível global, demonstrar a necessidade da mão de obra da mulher. Só que no início era quase que uma mão de obra escrava. Por quê? Porque a mulher já era submissa ao seu marido, ficou submissa ao patrão. Mas as coisas mudaram, felizmente. Com certeza. O que aconteceu? Você tem que entender que se depois da Primeira Grande Guerra Mundial, né, com os homens indo para a guerra, você tem fábricas que precisam de gente trabalhando. E sem homem para poder tocar as fábricas, o que os empresários fizeram? Na verdade, não foi só o empresário. O governo resolveu fazer? Precisava de gente. Então, começaram a chamar as mulheres para ir para dentro das fábricas. E quando as mulheres começaram a ir para as fábricas, elas começaram a perceber que ao chegar na fábrica, elas tinham que trabalhar. Então, elas deixaram a casa, deixaram os filhos, e elas começaram a perceber que elas também podem trabalhar. E foi a partir da Primeira Guerra Mundial que as mulheres, principalmente na Inglaterra, começaram a exigir, né, o seu direito a voto. Elas eram maioria e elas queriam os direitos delas, os próprios direitos delas. Já que os homens tinham, elas também queriam seus direitos. E a partir da Primeira e da Segunda Grande Guerra Mundial, as mulheres realmente começaram a ter o poder ao lado delas. Elas começaram a ter, junto à sociedade, o direito delas fazerem as coisas que elas queriam. Nem tanto, mas foi a partir daí. A gente pode colocar, nossa, Primeira e Segunda Guerra, realmente houve muita matança de homem. Mas ao mesmo tempo foi muito bom para as mulheres, porque a partir da Segunda Guerra, Primeira e Segunda Guerra, as mulheres tiveram o direito e a oportunidade de sair de dentro de casa, que eram só donas de casa, para serem trabalhadoras da indústria. E foi uma ótima oportunidade para as mulheres, e aí começou todo o processo que nós estamos vendo até os dias de hoje. Olha só que interessante, né? A guerra no nosso planeta, por incrível que pareça, parece que a raça humana só aprende e só evolui na base de guerra. Isso me choca. Você vai ver que todas as grandes invenções foram desenvolvidas inicialmente no campo militar. Você vai ver, por exemplo, o caso do facsímile, por exemplo, do celular, do satélite, do micro-ondas, tudo tem, da televisão. Tudo isso foi aprimorado para usar na guerra. Depois que acabava a guerra, ia para dentro da casa. Tá certo? Então, a mulher sempre teve poder, né? Então, no século XX, esse poder começou a se voltar a se equilibrar, né? Hoje, por exemplo, você tem grandes empresárias, grandes políticas. Você teve mulheres, né, no mundo moderno que levava à frente uma nação. Alguém lembra de uma mulher chamada Margaret Thatcher? Se não me engano é esse o nome, né? Margaret Thatcher, a dama de ferro da Inglaterra. Ela comandava uma das nações mais poderosas do mundo, tá certo? Então, as mulheres voltaram a fazer histórias também. Mas o que eu acho mais curioso é que o grande poder da mulher está mais além disto. Vou entrar agora numa questão biológica, que é a questão mais poderosa da mulher, que é um ponto mais delicado também, né, Túlio? Com certeza. Agora eu vou falar uma coisa extremamente assustadora. Ou não, né? Ou não, né? Algumas pessoas já sabem disso. Os homens odeiam falar disso. E muitas mulheres ignoram. Gente, um dos poderes, uma das coisas mais perturbadoras que a mulher tem, e que fez com que os homens a reprimissem ao máximo, né, é a questão sexual. É a questão sexual, minha querida. Porque a mulher sexualmente é muito mais poderosa que um homem. A mulher é sexualmente mais poderosa, ou seja, se a mulher quiser, ela pode ter várias relações num dia. Várias. Biologicamente o corpo dela suporta isso. O homem dá 1, 2, 3, na quarta ele está morrendo. Acabou o homem. A mulher pode ter dezenas de relações num dia. Então veja, por quê? Porque o corpo dela está preparado para uma das coisas mais fantásticas do universo, a criação. A mulher tem um corpo preparado para a criação. Homem não, né? Se você lembrar bem, o homem participa muito mal participado numa relação sexual e pronto, a mulher está grávida. E a mulher vai carregar 9 meses de gestação. O homem participou com 5 minutos e a mulher com 9 meses para gerar uma criança. Então veja, todo esse poder que a mulher tem de criar vida
É um poder que a mulher pode usar para várias coisas. Quando a mulher esquece do seu poder, do poder que é ser uma mulher, ela se fragiliza demais. Ela entra na onda que alguns homens propagaram. Que a mulher é frágil, que ela não é capaz, que ela é fraca. Isso não é verdade. Certo, Túlio? É verdade. O poder que a mulher tem, a gente pode entender isso no processo de desenvolvimento de uma mulher, né? Desde o processo da fecundação até mais ou menos a vida adulta dela. Então vamos entender um pouquinho como é que funciona esse processo, tá? A gente sabe quando a criança nasce, e isso é uma verdade tão fascinante, né? Que a criança depende exclusivamente da mulher. Ela precisa da mulher para se nutrir. E aquele corpo daquela mulher que pariu aquela criança, né? Ela se preparou durante esses 9 meses para nutrir aquela criança. Então, a gente sabe, né, pelos estudos, hoje eu posso até estar equivocado em relação à idade, porque com o passar do tempo, né, com a nossa evolução, e principalmente com as informações chegando a cada 5 anos, as informações estão cada vez mudando, cada vez mais, e as crianças hoje em dia, com acesso à internet, têm uma facilidade, né, de ter várias e várias informações, então muita coisa está mudando. Mas, colocando uma data aproximadamente até os 3 anos de idade, a criança, ela tem uma dependência muito grande da mãe, ela necessita da mãe, principalmente nos primeiros meses de vida. Mais ou menos, a partir dos 3 anos de idade, é que a relação dela com o pai começa a se fortalecer. Mas a principal relação é com a mãe, porque ela depende exclusivamente da mãe. A mãe é tudo para ela, muito mais que o pai. A partir dos 7 anos de idade, nós vamos ver uma mudança nessa história. Tá? E o que a gente percebe? A partir dos 7 anos, a estrutura neurológica dela começa a desenvolver muito mais rápido do que a do menino. Por isso que vocês às vezes vão perceber que a mulher amadurece muito mais rápido. Mas o que está acontecendo nesse exato momento? O que acontece é que ela está desenvolvendo o lado racional dela. E por que ela desenvolve o lado racional dela? Por um único motivo. Vocês mulheres, vocês são perfeitas. Vocês já nascem prontas. Você só tem que amadurecer. E o menino não. O menino vai ter que construir sua estrutura para depois vir amadurecer. A mulher já nasce pronta, ela só precisa amadurecer. Então, a partir dos 7 anos, ela começa a desenvolver o lado racional dela. Mas por quê? Porque a natureza está fazendo isso com ela? Por um único motivo. Vocês são geradoras de outro ser. Vocês têm o poder de dar a vida, de gerar uma vida dentro do seu corpo. Então, é necessário que a mulher ela desenvolva muito mais rápido o lado racional do que o homem. Então, ela precisa desenvolver o lado racional. Por quê? O que a gente vê? Porque se ela tiver uma criança, tiver um filho, ela sabe proteger e cuidar daquela criança. Por isso que a partir dos 7 anos ela começa a desenvolver o seu lado racional dela. Até mais ou menos os 10 anos de idade. E essa é a diferença, mais ou menos de 3 anos, a relação dela em relação ao menino. O menino com 10 anos de idade ainda é uma criança, ainda está brincando de carrinho. Hoje não, né? Está brincando de internet, jogando. A menina não. Ela já tem isso desenvolvido dentro dela. E aí ela parte para uma segunda etapa, que é a parte do período de apaixonamento, onde ela se apaixona pelos artistas, onde ela se apaixona por ídolos, onde ela começa a idolatrar determinadas pessoas. E é nesse período onde ela observa a mãe, principalmente, ela começa a observar a mãe para ver a relação dela com o pai, para ela apreender como ela deve fazer na sua vida futura. Então ela começa a desenvolver o lado emocional dela, ela começa a se desenvolver como pessoa nesse sentido, no sentido de desenvolver as suas relações futuras. Ela começa a gostar de menininhos, ela começa a ter desejos, e é nesse período que ela começa a ter e a se preparar para o grande passo dela, que antigamente na sociedade antiga, né, até hoje as pessoas comemoram a festa de 15 anos, mas não sabe o que tem por detrás disso, né? Que aos 15 anos de idade, há 100 anos atrás mais ou menos, quando a mulher fazia 15 anos, a menina fazia 15 anos de idade, fazia-se uma festa para mostrar para a sociedade que ela está pronta
que agora ela pode o quê? Ela pode engravidar, que ela está pronta para parir. Pode se casar, né? É, que ela pode casar. Vê, debutar é apresentar-se à sociedade. E você vê como que se perdeu o sentido total dessa festa. Uma menina hoje faz uma festa de 15 anos, mas antes ela já saiu, todo mundo já conhece ela já tem se bobear, já tem uma vida sexual. Debutar-se é adentrar na sociedade, é estar disposta ou pronta para um casamento. Então, quando se fazia uma festa de debutante, era isso que o Túlio falou. A família estava dizendo, olhem, nossa filha já pode se casar, já é mocinha. Você vê como perde sentido? Fala. Não, então, para a gente poder concluir essa história. Então, você tinha essas meninas que aos 15 anos de idade, elas eram apresentadas para a sociedade, porque elas já estavam prontas para poder casar, engravidar e ter filhos. Então, mais ou menos há 100 anos atrás, você tinha isso. Hoje em dia, infelizmente, com o nosso avanço tecnológico, com a alteração da estrutura alimentar, onde você tem muito hormônio, principalmente nos frangos, nas carnes. Então, hoje, uma criança com 7 anos de idade, uma menina com 7 anos de idade, o botão mamilar está começando a se formar. Então, nesse período, a criança já está desenvolvendo o botão mamilar. E aí, a mama começa a crescer a partir dos 7 anos de idade. Hoje em dia, então, na faixa de 7 a 10 anos, você já tem menina menstruando. Isso é um absurdo, mas fazer o quê? Em função da nossa má alimentação, em função da nossa má educação, tá? Eu digo má educação mesmo, porque você está jogando milhares de informações em cima da cabeça de uma criança que ela não está preparada para tudo isso. Você começa a desenvolver e você vai ter crianças com 10 anos de idade, 11 anos de idade, já gerando uma outra criança. Então, é uma criança gerando outra. Então, isso é muito triste nos dias de hoje. Mas entenda que numa visão fisiológica, o corpo daquela criança, mesmo antes dos 15 anos, ainda não está preparado para ter um filho. Mas eu quero mostrar para vocês que o poder da mulher nessa fase também é muito grande. E aí, o que vai acontecer? Nós temos um outro problema hoje em dia, porque a criança ela desenvolve até mais ou menos até seus 21 anos de idade. Quando a cintura, o último osso que cola é a cintura pélvica. Então é aproximadamente aos 21 anos de idade. Então nesse período o corpo da mulher está em formação, ela vai ter todas as curvas necessárias que vão chamar a atenção e dar a beleza da mulher, principalmente da mulher brasileira. Eu estou falando isso porque eu tive num evento esse final de semana em São Paulo e quem estava lá era o Dr. Ray, aquele cirurgião plástico famoso. E esse cirurgião, ele estava falando, como é um cara que viajou pelo mundo inteiro, ele fala da plasticidade da mulher brasileira, que é uma plasticidade muito bonita, uma das mais, na verdade, a mais bonita do planeta, é o que ele acha. Então ele, como cirurgião plástico, não vou nem discutir isso, porque o cara entende de beleza de mulher, Então é mais ou menos isso. Então é isso disso. Olha só, gente, eu quero mandar um abraço para Célia Rios, que está nos assistindo, mandou uma mensagem aqui no meu WhatsApp. Aliás, para quem não sabe, meu WhatsApp é 61985835360. Ela mandou um texto que ela fez que eu acho que realmente merece ser lido aqui. Acompanhe a leitura desse texto. A mulher bonita de verdade tem charme, tem sensualidade, tem carisma, tem encanto e tem magia. Ela seduz e nem por isso é vulgar. Ela fascina sem precisar apelar e conquista apenas pela simpatia. A mulher bonita de verdade usa e explora sua feminilidade sem abusar dos seus dotes esculturais. No rosto carrega a beleza. No corpo ela transporta a leveza. E nos olhos o brilho que lhes atrai. Gente, é isso. A força de uma mulher está justamente em ser uma mulher. Célia, muito bacana, muito obrigado. Tá? E todos vocês que quiserem comentar, mandem mensagem no WhatsApp, que à medida do possível a gente vai respondendo. Mas, concluindo, a mulher tem uma força sim em ser mulher. Você sabe que não é novidade para a maioria dos que estão me assistindo aqui, que eu dou aula de Kempo, que é um curso de defesa psicológica.
Certa ocasião, eu nunca vou esquecer dessa cena. Uma mulher pergunta para o meu instrutor o que ela precisava fazer para se igualar a um homem. Olha o drama que essa mulher estava vivendo. Olha o drama. A pergunta foi: o que eu preciso fazer para me igualar a um homem? O meu instrutor, com toda a sua sabedoria oriental, respondeu da seguinte maneira: para se igualar a um homem, desça alguns degraus. Entende? Você quer igualar? Desce, querida. Porque no fundo é justamente o contrário que tem que acontecer. É o homem que tem que aprender com a mulher a ser mais humano. O homem tem que aprender com a mulher a respeitar mais a vida. Uma vez a Rita Lee, ela fez um comentário que eu achei muito engraçado, sabe? Muito curioso, por sinal. Ela falou que mulheres não gostam de guerra porque mulheres já derramam sangue todo mês. Então elas não gostam de guerra. Homens gostam de guerra. O pai prepara o filho para uma guerra. A mãe não quer ver um filho para a guerra. Então veja, essa aparente fragilidade faz de você um ser especial. A mulher preza pela vida, porque é ela que gera a vida. Então nunca, em nenhum momento, queira se igualar a um homem. Seja você, confie em você. Eu sei, às vezes o mundo é cruel com as mulheres, e muitas mulheres, elas vão se masculinizando para conseguir espaço no mercado, para conseguir espaço na vida social. O poder da mulher está em ser uma mulher. Em todas vocês existe uma beleza e uma graça em ser quem você é. E jamais na sua vida se permita a jogar contra você, porque naturalmente alguém já vai jogar contra você, mas você não faça isso. Não se permita se colocar para baixo, tá? Não se permita. Eu queria mandar um abraço aqui para psicóloga Alessandra Rose Anselme Anderson, para o grupo Vasos de Alabastros, para o Pedal Livre, para César de Natal, para Patrícia de Natal, para o grupo Mega Eventos, para o Richard e sua família, para o Ivan, para o Arthur Fortuna, para a Kátia Freires e Mateus, para o Freires, que está em Teresina, para o Robério e para a Mena, que estão em Montes Claros, para a Liliene. Então, olha, um grande abraço para vocês e obrigado pela audiência. Mas, voltando aqui... Só um pouquinho só. Então, aproveitando, eu quero mandar um grande beijo para Silvana, lá de São Paulo. Prazer muito grande ter você virtualmente nos assistindo, Silvana. Ótimo. Eu também quero mandar um beijo a uma pessoa muito querida, a Ana Clara. A Ana Clara, que tem uma experiência com conhecimentos, com vida, que é uma coisa fantástica. Ana, você é fantástica. Um grande beijo para você também. Bom, estamos encerrando a primeira parte. Então, gente, esse tema é um tema muito longo. Dá para falar muitas coisas e, infelizmente, temos um tempo limitado, tá? À medida que vocês vão questionando ou levantando perguntas ou sugestões, nós vamos abordando novamente esse tema. Então, fiquem muito à vontade para fazerem comentários e sugestões para a nossa próxima segunda-feira. Eu queria lembrar a vocês, mulheres, que o poder de vocês é muito grande. Vocês precisam trabalhar a sua autoconfiança. O poder que vocês têm pode realmente mudar o mundo. Vocês têm uma característica fundamental, tá? Para poder mudar não só o mundo, mas também mudar a sua família. Vocês têm essa qualidade que é divina. Entendam, vocês estão muito mais próximas de Deus, porque Deus deu o poder para vocês de gerar uma vida. Então é um poder que nenhum homem nesse planeta tem condições de saber o que é isso. Então eu digo para você que está nos assistindo, acredite no seu potencial. Vocês podem mudar realmente, podem mudar o aqui e o agora, mas principalmente podem mudar a vida de vocês. Tenham muito mais coerência com aquilo que vocês desejam. Pesquisem, trabalhem, vão atrás daquilo que vocês desejam, porque vocês conseguem. Se você tem a capacidade de gerar uma criança, se você tem a capacidade de trazer uma criança para esse planeta, imagine o que você pode fazer pela sua vida.
acredite no seu potencial, acredite em você, porque vocês podem fazer muita, mas muita coisa. Agora, só depende de você acreditar em você. Eu entendo às vezes que muitos homens que estão ao seu lado, que são seus companheiros, às vezes colocam vocês para baixo. Não acreditem neles, acreditem em você, acreditem no seu potencial, pois vocês podem fazer muita coisa por vocês. Nós estamos no programa Acalento. A primeira parte do programa termina aqui agora e nós vamos começar a segunda parte do nosso trabalho, que é um outro programa onde nós convidamos pessoas para participar aqui com a gente.